Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Alexandre e este é o canal Investing Holder. Por vezes gosto de trazer as dúvidas dos inscritos e fazer vídeos selecionando uma pergunta específica para trazer conteúdo, gerar um conteúdo de valor que possa agregar valor na sua caminhada como investidor. E dá uma olhada só nessa pergunta de uma inscrita, é da Tá.babado, uma inscrita aqui do canal, que ela pergunta o seguinte: amigo, é rentável investir 20 mil reais mensais por 15 anos no CDB e LC, letra de crédito, ou tem outros investimentos melhores? Obrigada. Então, vamos aqui responder essa questão. Eu quero trazer conceitos importantes, falar aqui da renda fixa privada, falar do CDB, debentures, LC, que tem risco de crédito. É algo que passa bem despercebido do investidor iniciante, ele pode ser surpreendido lá na frente. E tem que tomar algumas cautelas. Fazer também uma projeção desses aportes de 20 mil reais em renda fixa durante 20 anos. Vamos ver aqui o resultado, é muito interessante. E eu quero falar também aqui da diversificação, de ter um portfólio diversificado, falar que não se trata de ter renda fixa somente ou ter somente renda variável. Por que não ter os dois, mesclar, fazer uma diversificação, uma estruturação de portfólio, e isso pode ajudar na gestão de risco e também no potencial de crescimento da construção do patrimônio e também da renda passiva. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, clica no botão vermelho. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy hold. Trazemos aqui conteúdos de valor. E também me siga lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é só clicar e me seguir. Tenho posts diários falando sobre estratégia, falando sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa, tudo que a gente tem que saber para investir para o longo prazo. Vamos com tudo olhar aqui para a questão da nossa amiga que deixou aqui uma pergunta muito interessante, fazer aqui uma projeção desses 20k mensais por 15 anos em renda fixa, tudo bem? E falar que no início o investidor ele não tem que se preocupar muito com rentabilidade, e sim ele tem que se preocupar com o aporte e o tempo. Esses dois pilares são os mais importantes para a construção do patrimônio, isso no início de uma carteira. Lá no começo, é isso que vai determinar a construção do patrimônio. É claro que depois de um tempo o patrimônio fica maior e a rentabilidade, a taxa, ela passa a ter mais sentido. Dá uma olhada na fórmula dos juros compostos. Eu gosto de trazer por vezes essa fórmula para a gente verificar o que é importante. A gente tem que concentrar nossos esforços no que é de fato importante. Essa fórmula aqui, ó, o montante, esse M é o montante igual capital vezes, né? Agora entre parênteses aqui, 1 mais I. O I é a taxa, tá? Essa aqui é a rentabilidade, tá aqui no meio. E o N é o tempo, que é o fator exponencial. Então, isso aqui tem peso maior, tá? Então, quando a gente eleva aqui ao tempo, ao N, esse fator aqui é mais importante. Então, o tempo é importante, ok? E o que é importante aqui também é o C, é o capital. O I tá aqui dentro, tá? Não tem tanta importância assim. No início, para acumulação, temos que nos esforçar em obter renda ativa, conseguir poupar uma maior parte e conseguir trazer esse aporte para a carteira. E assim a gente vai construindo. Aliado ao fator tempo, não girar a carteira, não ficar comprando e vendendo, é fazer acumulação e subir esse patrimônio. É isso que é importante. Agora eu quero pegar os dados da pergunta que nós tivemos aqui e trazer essas premissas e fazer uma projeção. Então, pela pergunta nós temos um tempo de 15 anos, então são 180 meses investindo 20 mil reais todos os meses. Esse é o aporte, um aporte muito alto, bem fora da realidade, né? Muitos vão perguntar aqui: ah, Alexandre, esse aporte é surreal. Com certeza, eu concordo. É para 0,1% da população brasileira. A maior parte, a esmagadora maioria, não tem capacidade de aportar dessa forma. Mas vamos fazer aqui a simulação só para ter uma ideia do peso do aporte. Esse aqui é o objetivo. Então eu fiz uma projeção aqui, um fluxo de caixa, tem essa reta aqui que é a linha do tempo, por 15 anos, tá? Então flecha vermelha
para baixo é aporte. Não temos valor inicial para investimento, sim aportes mensais durante 180 meses, por 15 anos, aportes consistentes todos os meses, tá? E a taxa de rentabilidade, eu trago uma taxa aqui muito próxima da nossa realidade atual, conforme a taxa Selic, 0,9% de rentabilidade ao mês, tudo bem? Olha o resultado final aqui, impressionante, 8 milhões aproximadamente de resultado final, que traria uma renda mensal de renda passiva efetivamente, 47 mil reais. Mas é um aporte muito fora da realidade. A gente fez aqui só para ter uma ideia. Vamos trazer isso aí para mais próximo da nossa realidade, do público aqui que acompanha o canal e da maior parte aí dos investidores. Vamos fazer aportes aqui de R$1.000 mensais. Vamos começar com zero, tá? Valor inicial da carteira, e aportes R$1.000 por mês. Isso de forma consistente. Olha a importância da consistência nos investimentos. 15 anos, 180 meses, teria com uma taxa de 0,9% ao mês, chegaríamos a próximo aqui de R$500 mil, 450 mil, que traria uma renda passiva de 2.800. Então, é possível sim investir com pouco e formar patrimônio, desde que tenha consistência e faça a acumulação. Agora, o investidor que conseguir concentrar no aporte, aumentar esse aporte, ele pode trazer esse dinheiro e fazer uma acumulação devida, aumentar esse patrimônio, aquele montante. Lembra da fórmula lá dos juros compostos? Aumentar o aporte com o tempo é o que vai acontecer de fato a construção do patrimônio, ok? Falamos aqui da projeção, da importância do tempo e do aporte. Agora eu quero falar dos ativos. Será que concentrar esses aportes em renda fixa privada, CDB, LC, debêntures, é o ideal? Esses títulos de renda fixa privada são títulos, né, o CDB emitido por banco, debênture emitido por empresas, e isso tem um risco de crédito. Qual que é o risco de crédito, Alexandre? É o risco dessa empresa, desse banco, vir a falir, decretar aí um default e não pagar a renda fixa. Porque a renda fixa nós estamos emprestando dinheiro para alguém. E esse alguém, esse terceiro, ele não ter capacidade no futuro de pagar esse investimento e a gente retornar. Alexandre, mas tem o FGC. Sim, no CDB, não na debênture, mas no CDB nós temos a proteção do fundo garantidor, do FGC. Mas será de fato que se tiver uma quebradeira geral, o FGC ele consegue suprir toda a demanda? E outra coisa, quebrando aí uma renda fixa, você quer ficar esperando o FGC pagar? Depende do tamanho da fila, quanto tempo você vai receber. Eu não gosto. Se for para fazer em renda fixa, é claro que não é ideal, eu prefiro fazer isso no Tesouro Direto, em títulos públicos, porque aí nosso risco de crédito diminuir. Mesclar uma carteira em pós-fixados, aí eu atrelaria ao Tesouro Selic, né, pegaria uma taxa, indexaria a uma taxa futura e acompanharia a taxa Selic daqui para frente, e da mesma forma eu pegaria uma parte dessa carteira e atrelando em pré-fixados e títulos atrelados à inflação, tudo bem? Que não é só o risco de mercado, a variação dos preços das ações que existem, dos fundos imobiliários. E na renda fixa também tem risco. E tem outro ponto que eu quero enfatizar aqui. Não é concentrar esses aportes, esse patrimônio acumulado em uma modalidade só, somente na renda fixa. Não é ter somente renda fixa ou somente renda variável. Não, por que não ter os dois? Por que eu não posso ter renda fixa e renda variável? E fazer uma boa estruturação de carteira, assim o risco do nosso portfólio diminui. Eu quero utilizar aqui as ideias de Harry Markowitz. Ele disse o seguinte: o único almoço grátis é a diversificação. Então o que está ao nosso alcance é fazer a diversificação e a nossa carteira ela consiga passar por diversos ciclos que tem à frente. Tudo bem? Então quando eu faço a incorporação de ativos que são descorrelacionados. O que são ativos descorrelacionados, Alexandre? São ativos que têm comportamento, que eles funcionam de forma diferente. Isso diminui o risco do portfólio. Quem disse isso aí não sou eu, é Harry Markowitz com a teoria moderna do portfólio. Ele só ganhou o prêmio Nobel falando sobre o descorrelacionamento. Ele tem aí o portfólio perfeito, ele traz aí a ideia de diversificação, e isso diminui substancialmente o risco da carteira. Então é ter renda fixa, ações, fundos imobiliários
E proteções e ativos no exterior, fazer essa diversificação, não colocar os ovos todos em uma cesta só, fazer a diversificação. Eu trago aqui um exemplo, não é recomendação de nada, é só um exemplo de carteira. Podemos estruturar essa carteira e ter, por exemplo, 40% em renda fixa, 30% em ações, 20% em fundos imobiliários e 10% em exterior, investimentos no exterior e proteções. Não é uma recomendação, mas é uma ideia de estruturação. E se você quer uma ajuda para estruturar, Alexandre, eu tenho dificuldade, tenho um patrimônio aqui, quero investir, quero fazer aportes, fazer uma carteira previdenciária e não tenho ideia de como fazer isso, eu tenho um serviço de assessoria e consultoria específico para isso, para te ajudar a montar. Então, reuniões diretamente comigo e nós podemos juntos traçar o seu perfil, verificar os seus objetivos financeiros e assim traçar uma estratégia e uma estruturação de portfólio para você alocar daqui para frente. Então você conseguirá aportar, ter uma forma mais tranquila de investir. Então, para entrar em contato, o link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Entre em contato e vamos juntos montar um portfólio que traga mais segurança e você consiga os objetivos financeiros, tá? Então, a ideia do vídeo foi essa, trazer os conceitos de diversificação, de risco de crédito. Fiz uma projeção também falando da importância dos aportes, tá? Se você gostou do vídeo aqui, não esqueça de deixar o seu like também, compartilha com um amigo para passar a ideia e ajudar aqui no crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!